Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, do canal Projeto Quero Congregar com Jesus. Se você caiu de paraquedas nesse canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, tá certo? Lembrando, gente, que sou técnico também em eletrônica, tá certo? Tenho 2 cursos aí, nota 10 aí, na área de conserto e reparação de TV LCD LED e plasma, tá certo? Essas TV novas, né? E também de som, tá certo? Nesse curso de som eu uso como base o som da Sony. Se eu não me engano é o GPX8 ou GPX88. Independente, serve como base para todos os outros sons, tá bom? O link vai estar abaixo na descrição. Como é que eu faço para acessar a descrição? Você toca no título desse vídeo, tá certo? E você vai aparecer a descrição e vai estar os 2 links aí, tá bom? O curso custa R$ 97,00, pode ser dividido em 12 vezes. Com um conserto, seja de som ou de TV, a metade do valor, ou até menos, você já paga o curso, tá bom? Então, se você tem vontade de ser reparador nessa área de som, de TV, então compre o curso aí, que o curso está nota 10. Também temos o projeto Mensageiro da Esperança, que você pode participar sendo um Mensageiro da Esperança, no qual você pode fazer qualquer doação. Eu vou colocar o número do Pix aí, tá certo? E você pode fazer uma doação sendo mensageiro da esperança, no qual nós ajudamos as outras pessoas, reformando a casa das outras pessoas, também cavando poço artesiano e fazendo doação também de cesta básica, tá bom? Então, se inscreva no canal e aí você vai cada dia mais aprender esse evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo, gente? Nós estamos em contramão, Moisés Ferreira está em contramão com o cristianismo do século XXI, tá certo, meu amado? Denominacional, tá certo? Temprário, tá certo? Que pegaram elementos da antiga aliança e também do paganismo e fizeram um sincretismo religioso. Se você não assistiu ainda os outros vídeos, vocês assistam, que vão entender o que eu estou falando, tá certo? Assista também o vídeo Romanos capítulo 1, tá certo? Hoje a gente vai estudar Romanos capítulo 2, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus? Pai querido, Pai bondoso, Pai eterno, nesse momento vamos ler a Tua palavra, vamos estudar o capítulo número 2, o capítulo 2 do livro de Romanos, que o Teu Espírito nos capacite e nos oriente, que a mensagem não fique só na mente, mas que desça ao coração, que faça aquilo que Te apraz, Senhor. Nos preparar, ó Pai, para estarmos na casa do nosso Pai. Fica conosco, derrama sobre nós a Tua unção, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, meus amados, no capítulo 2, Paulo ainda continua dizendo, tá certo? Falando a respeito da questão de que a lei, ela teve o seu papel, tá certo? Esse é o objetivo do livro do Romano, mostrar o papel da lei. A lei teve o seu papel desde, tá certo, do Monte Sinai até a cruz do Calvário, né? Mas especificamente por causa da transição até o ano 70, porque muitos ainda continuaram guardando a lei, tá certo? No ano 70 houve a troca dos pactos, foi estabelecida a nova aliança e a velha aliança perdeu por completo, por ocasião da volta de Cristo no ano 70, tá certo? A sua validade, tá certo? Ela perdeu a sua validade na cruz do Calvário, espiritualmente falando, mas ainda em questão de obras, o povo ainda continuou guardando até o próximo ao ano 70, mas porque ainda existia o templo, tá certo? Mas o templo foi destruído no ano 70 e acabou, né? Por completo a antiga aliança, tá certo? Havia um período de transição e esse período foi até o ano 70, tá certo? Jesus veio no ano 70, destruiu o templo e deu vida eterna a um e morte eterna a outro. Aí você deve estar perguntando, e nós, Moisés? Nós automaticamente recebemos a vida eterna como passamos pela experiência da vida eterna, quando nascemos de novo da água e do Espírito, certo? Então, vamos continuar lendo aqui, tá certo? O capítulo 2 diz assim, ó, portanto, é inexcusável quando julgas, estou lendo o livro de Romanos, capítulo 2,
que foi escrito por volta do ano 57, tá certo? Antes do ano 70, né? Aí 13 anos antes de Jesus voltar a essa terra com poder e grande glória. Se você entrou no canal mais uma vez, eu repito sempre, né? As denominações templárias ensinam que Jesus ainda vai voltar, só que ele voltou no ano 70, tá certo? E cumpriu as suas palavras, tá certo? Se você pode não entender direito, volte, assista os outros vídeos, tá certo? Termine de assistir esse vídeo e assista os outros vídeos também, tá bom? Portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu a riqueza da tua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Quando aconteceu isso? No ano 70, tá certo? Então não é para o futuro, para o século 21 ou para o século porventura ainda venha, tá certo, meu amado? Isso aí Paulo está se referindo, 13 anos, né? Ele escreveu essa epístola antes do ano 70 e essas palavras de a ira de Deus se cumpriu no ano 70, tá certo? O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Ele fez isso no ano 70, tá certo? Lembra que Apocalipse disse lá? O que é que diz lá em Apocalipse? Darei a cada um segundo as suas obras, né? Quando está escrevendo as 7 cartas, as 7 igrejas, sempre termina, né? Segundo as suas obras, né? Venham sem demora no finalzinho do livro do Apocalipse, e comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. O livro do Apocalipse, amado, não foi escrito para nós, não. Foi escrito para 7 igrejas da Ásia, tá certo? Aí diz aqui o verso 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Verso 7. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem, que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente aos judeus e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Verso 12, né? Capítulo 2, verso 12. Quem é que pecaram sem lei? Os gentios, tá certo? Sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei, quem é que estava sob a lei? Os judeus, tá certo? Pecaram, pela lei serão julgados. Os judeus serão julgados pela lei, ou pelo menos foram julgados pela lei, né? Lembrando que isso aconteceu no ano 70, tá certo? 13 anos antes, Paulo está escrevendo isso aqui. Aí ele diz, ó, porque todos, verso 12 do capítulo 2, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, os gentios. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Quando isso aconteceu? Quando Cristo veio. Lembra que quando Jesus esteve aqui na terra? Ele disse, a vida eterna e o juízo é esse, que o Filho do Homem veio a este mundo e amaram mais a terra do que a luz. Tá certo? Quando o Espírito Santo vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá entendendo? Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, o juízo, meu amado, aconteceu, tá certo? No ano 70. Cristo na verdade, no ano 70 aconteceu o veredito, né? Tá certo? Jesus veio, tá certo? Deu vida eterna a um e morte eterna a outro. Na verdade, o juízo aconteceu na cruz, né? Cristo, né? Tomou todos os pecados do mundo no batismo por intermédio da imposição das mãos de João Batista.
João Batista foi o último sumo sacerdote da lei levítica, representava a humanidade, e ele, quando impôs as mãos sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que era Jesus, então o Cordeiro imaculado se tornou o Cordeiro maculado. E houve uma transferência de pecado. E Cristo se tornou maculado. E 3 anos e meio depois ele morreu por conta desses pecados. Do meu pecado e do seu pecado, meu amado. Cristo já levou todos os nossos pecados. Certo? Aí você ainda se considera pecador? A Bíblia diz que nós somos justos em Cristo Jesus. Não por nossa própria justiça, que a nossa justiça é trapo de imundícia. Mas quando nós cremos pela fé na justiça de Cristo. Cristo, justiça a nossa, justiça nossa. Mas as denominações ensinam que todos nós somos ainda pecadores. Está entendendo? Cristo levou ou não levou todos os pecados do mundo em si e nele mesmo? Ele levou todos os nossos pecados, meu amado. Mas a denominação temporária, seja católica, romana, protestante, evangélica, neopentecostal, pentecostal, elas ensinam esse cristianismo do século XXI templário, que cobra dízimo e oferta, que tem todas esse arcabouço para prender as pessoas nessas denominações, ensina que você ainda é pecador, que você tem que pagar preço, que você tem que subir o monte, que descer o monte, que você tem que estar jejuando, tem que se batizar. A Bíblia fala que todos nós fomos batizados em Cristo, tem que ter batismo, tem que ter santa ceia, tem que ter... Tudo isso, meu amado, para prender você no sistema religioso, né? Então o verso 3 diz, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque aí vem os adventistas do dia, tá vendo? Paulo diz que nós, porque os adventistas ensinam que tem que guardar a lei, né? Tem que obedecer Levítico capítulo 11, e aí vai, né? Elementos da lei, né? Como eu disse, pegaram esse cristianismo de hoje, meu amado. Pegaram elementos da lei, da antiga aliança, e também do paganismo, e fizeram um secretismo religioso, né? Então esse cristianismo, meu amado, templado do século XXI, nada mais é do que o eco de Constantino. É um cristianismo constantiniano, tá certo? Aí o verso 14 diz, porque quando os gentios que não têm lei, os gentios nunca tiveram lei, tá certo? Dos 10 mandamentos, os 613 mandamentos, tá certo? A lei de Moisés, aí vai, né? Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, gentios não têm lei, meu amado. Para si mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Aí entra aquela questão de Jeremias, né? Eis que porei em seus corações as minhas leis, tá vendo? Sua mente, seus corações, né? Jeremias 31, 31, tá certo? Os quais mostram a obra da lei, verso 15, escrita em seus corações, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Quando isso aconteceu, meu amado, sentido de juízo, no ano 70. Certo? Então, Paulo e os outros viviam na esperança desses acontecimentos. Tanto da vinda de Cristo que aconteceu no ano 70, ele não sabia o dia e a hora, mas sabia que estava no limiarzinho, né? E também do juízo, tá certo? Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus, parece que isso é um tapa na cara dos adventistas do sétimo dia, meu amado. Que querem repousar na lei, meu amado. Ou a lei ou Cristo, não existe isso. Aceitar Jesus e ficar com a lei como espelho, meu amado. Não é Cristo e a lei, é Cristo só. Cristo já fez tudo por nós. Quando nós vivemos isso pela fé, meu amado, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, tá certo? Então, muito cuidado, meu amado, com esses falsos evangelhos aí, que estão sendo pregados, que não é o verdadeiro evangelho da graça, tá certo? O evangelho da graça ensina que tudo já foi consumado, meu amado. E que Cristo tomou todos os pecados do mundo no batismo por intermédio de João Batista, posição das mãos, e por conta desses pecados, meus pecados, seus pecados, ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para a nossa justificação. E sabes a sua vontade, né? E aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei,
Tu, pois que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que prezas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Lembra do que Jesus disse, Mateus capítulo 23? Na cadeira de Moisés sentaram os escribas e os fariseus, ouve tudo e praticai tudo que eles vos disserem. Até o tempo de reforma, né? Mas não os imitei nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Por quê, meu amado? Porque o homem, na sua natureza pecaminosa, ele não pode obedecer àquilo que Deus determinou na antiga aliança, meu amado. Foi preciso Cristo vir, né, e cumprir tudo em nosso lugar. Aí sim, nós cumprimos. Não porque nós trabalhamos ou porque nós vivemos na lei, mas porque aquilo que Cristo fez, fez em nosso lugar. O justo pelo injusto. Tanto no sentido das obras, quanto no sentido da sua morte na cruz do Calvário e ressurreição. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Isso é o mais que acontece com os adventistas sétimo dia, meu amado. Primeiro que eles não guardam o sábado, meu amado. Não guardam o sábado. Pode analisar, meu amado. Os adventistas não guardam o sábado, embora eles ensinam o sábado, eles não guardam. E não só o sábado, né? Como também outras leis, né? E a Bíblia diz, Paulo diz, olha, que quer viver na lei da graça cai. Ele afirma a todos os homens, né? No livro de Gálatas, né? Se alguém quiser se justificar pelas obras da lei da graça, ele caiu. Tá entendendo? E é isso que acontece com os adventistas do sétimo dia, meu amado. Eles estão cronologicamente, todos estão cronologicamente pela graça, tá certo? Porém, caíram da graça espiritualmente, né? Eles são religiosos, têm forma de piedade, mas negam o poder de Deus, que é Cristo, né? Cristo é o poder de Deus. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão, lembrando que a circuncisão era não só circuncidar, está lá em Atos capítulo 15, era também guardar a lei. E outra coisa, viu? Quando Paulo fala aqui na questão da circuncisão, a denominação adventista e as outras denominações também, né? Eles ensinam que o batismo nas águas, que o abre aspas, o pecador, fecha aspas, né? Se batiza, tomou o lugar da circuncisão. Não. O que tomou o lugar da circuncisão foi a morte de Cristo. Assim como se cortava na carne, Cristo foi morto, foi cortado na carne. Está entendendo? Em nosso lugar. Então, o que tomou o lugar da circuncisão foi o batismo de Cristo. Foi a morte de Cristo. Nós fomos batizados em Cristo, já estamos revestidos de Cristo. Então, enganaram mais uma vez, meu amado. E estão enganando as pessoas por meio dessas denominações. Que você, eu olho para você como pecador, né? E você tem que descer as águas batismais para se tornar, mas você ainda continua sendo pecador. Está entendendo? Aguardando na volta de Cristo, né? E é outro cristianismo, meu amado. Tá certo? Nós já fomos revestidos de Cristo, nós, eu e você, meu amado. Tá certo? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Paulo falou isso porque os judeus eles queriam sempre se exaltar acima do ministério de Paulo, meu amado, e dos gentios. Aí Paulo sempre queria mostrar, não, meu amado. Ninguém está em melhores condições, nem os judeus, nem os gentios, não. Todos, né, dependem da graça, da misericórdia de Deus, né? Verso 26 do capítulo 2 do livro de Romanos. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Vê que os desadventistas sétimo dia estão pela lei, meu amado, e transgressores da lei. Por que, meu amado? Porque querem trazer a lei de volta, como um vídeo que eu fiz aí agora há pouco, né? No grande conflito, Ellen White diz, o grande erro dos judeus foi rejeitarem a Cristo.
O grande erro do cristianismo do século XXI, nossos dias, em especial, né? É rejeitarem a lei de Deus. Meu amado, não é, meu amado. Não é Cristo e a lei. Eu não estou mais... o período da lei, né? O ministério da lei foi até a cruz do Calvário, espiritualmente falando. E por meio de obras até o ano 70. No ano 70 houve a troca dos pactos. Tá entendendo? Aí Paulo diz, eis que tu... Aí ele diz aqui, ó. Porque não é judeu que o é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Aí o último verso diz, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém do homem, mas de Deus. Então, meu amado, nós nos circuncidamos, eu sou uma pessoa circuncidada? Sim, em que sentido? No sentido de que eu aceitei a circuncisão de Cristo, a morte de Cristo. Assim como se cortava o prepúcio, né, e circuncidava a criança ao 8º dia, Cristo foi circuncidado ao 8º dia, tá certo? Porque era judeu. Mesmo assim, nós, quando Cristo foi batizado, foi batizado e tomou todos os pecados do mundo e morreu na cruz do Calvário, por conta desses pecados meu e do seu, ele foi circuncidado ali também. Ele foi cortado na carne. A circuncisão era um símbolo da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, cortar o prepúcio, derramava o sangue, tá certo? Da criancinha, né, de 8, mostrando, apontando para o quê? Para aquele sangue que seria derramado na cruz do Calvário. Então, Paulo diz, né? Cristo é nossa circuncisão, não o batismo. Tá entendendo? Então, quando Jesus disse lá, está lá escrito em Mateus, ide por todo mundo e pregai o evangelho, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê e será condenado. Esse batismo aí era até o quê? A volta de Cristo. Estou pegando aqui o celular, meu amado, porque já está caindo uma garota, certo? Então foi até a vinda de Cristo com poder, grande e glória, né? Eles batizavam. Porém, Paulo já que foi levado ao 3º céu, né? Aí ele já estava o quê? Ciente de que não precisava mais batizar. Até mesmo Paulo mesmo disse. Eu batizei alguns da família de Cloé, né? E ele fez algum batismo, porque ele ainda não tinha sido arrebatado ao 3º céu. Quando ele foi arrebatado, né, e ficou ciente que não precisava mais se batizar, meu amado, ele parou de batizar, ele só pregava o evangelho. Como eu prego só o evangelho. Para a salvação, meu amado, não precisa o batismo, não. Mas Adventistas, sétimo dia, as 8 denominações, eles querem batizar por quê? Continuar batizando por quê? Porque eles querem prender as pessoas nas denominações. Tá bom, meu amado? Todos nós que somos de Cristo já fomos batizados na sua morte. Esse é o verdadeiro batismo e ressurreição. Nascemos uma novidade de vida, né? Por meio da água e do Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Por isso que é importante nós estar cientes daquilo que Cristo fez, tomando todos os pecados do mundo por meio do batismo, por imposição das mãos de João Batista, o último sumo sacerdote da lei levítica. Ele transferiu todos os pecados, os meus e os seus, para Jesus, e por conta desses pecados Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Morreu e ressuscitou para a nossa justificação. E aí nós estamos circuncidados em Cristo. E nós guardamos todos os preceitos de Deus, não por nossas próprias forças, não porque nós fazemos alguma obra, né? Mas porque aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Ele fez isso em nosso lugar. Aí é imputada a justiça em nós. Isso é claro no Evangelho da Graça, meu amado, tá bom? Então que Deus possa lhe abençoar cada vez mais, você possa continuar sendo uma bênção em nome de Jesus. Até o vídeo número 3, tá certo? O capítulo 3 do livro de Romanos. Fui! Fique na paz, que Deus lhe abençoe cada vez mais.